Durante muito tempo eu tive vergonha de expor minha rotina, porque há mais ou menos 2 anos atrás eu tinha uma vida muito diferente do que eu tenho hoje. Antigamente eu postava nos stories viagens, gastando dinheiro com carrões, e hoje eu vivo uma vida simples num lugar bem simples. Naquela época eu achava que eu era dono do mundo e eu acabei descobrindo que eu não era dono nem de mim mesmo. Eu vim de uma família muito simples e eu fiz o que provavelmente todo mundo que começou a ganhar dinheiro cedo fez. Gastei descontroladamente, não tinha controle financeiro nenhum, gastava com muita besteira, comia muita besteira, gastei com muita viagem desnecessária em restaurantes caros, roupas caras que hoje eu nem uso, e eu só fui ver as consequências desse descontrole muito tempo depois. Quando a gente não consegue se controlar, a gente é controlado. E foi muito duro aprender isso, porque eu deixei todas as minhas emoções me controlarem naquele momento, e eu não comprava, não consumia por necessidade, eu consumia por puro desejo, todos os desejos na minha mente, de tudo aquilo que eu não consegui ter quando eu era criança, eu decidi ter naquele momento. Só que isso se transformou em insustentável. Quando eu vi tudo que eu construí se desmoronar, eu comecei a entrar em desespero. Só que não adiantava mais, não tinha mais o que eu fazer. Eu estava perdendo tudo, eu perdi tudo. E eu tentei recuperar, gastei mais dinheiro tentando recuperar e não consegui. Eu vi todos os meus negócios irem à falência, eu vi todos os meus planejamentos, os meus planos, a minha conta zerar, eu tive que vender terreno, eu tive que vender casa. Eu fiz mil e uma coisas e no final das contas não deu certo absolutamente nada. Foi então que eu decidi mudar o meu estilo de vida, a minha forma de pensar e as coisas que eu fazia. Até porque eu não tinha mais nada além de mim mesmo. Foi quando eu comecei a ler, a escrever e eu criei uma paixão pelo audiovisual, pela criação de conteúdo, por gravar vídeos. Isso foi uma coisa que me tirou muito da minha zona de tristeza, de depressão que eu estava naquele momento e me deu um novo sentido para a vida. E aí veio aquela sensação, porque antes eu mostrava coisas muito bonitas, muito bacanas, e agora o que que eu vou mostrar? Vou mostrar a minha vida extremamente simples, num lugar muito simples, sem luxo nenhum, sem mistério nenhum. Foi aí que eu aprendi uma lição muito importante, o desapego. Eu tinha que desapegar daquela vida antiga que eu tinha, de todas as coisas, os bens materiais, o sentido, as viagens, tudo. Era uma nova fase que estava se iniciando e eu precisava me adaptar a ela, senão eu ia ficar louco. Por muito tempo eu olhava para o céu e perguntava, meu Deus, por que que isso está acontecendo comigo? O que eu fiz de errado? Eu não conseguia entender naquele momento que tudo que eu fiz anteriormente culminou para eu estar aqui hoje. E não necessariamente isso é uma coisa ruim. A vida a gente tem várias fases, tem tempo para tudo. Às vezes a oportunidade bate na nossa porta, a gente não sabe aproveitar e acaba perdendo ela, mas isso não quer dizer que não haverá outras oportunidades. Toda essa mudança interna que eu estava passando naquele momento, a ressignificação da minha vida, me trouxe para um momento muito ímpar. Foi quando eu comecei a ler muito. Eu cheguei a ler 6 livros por mês, fui para academia, comecei a me exercitar, comecei a correr. A atividade física ela foi muito importante nesse processo todo para mim. Eu acho que quando a gente está em movimento, é muito mais fácil a gente lidar com certas situações da vida. Traz um pouquinho mais de clareza mental para a gente. Além disso, a minha alimentação melhorou também. Eu saí daquela alimentação de só industrializado, só porcaria, muito doce, para uma alimentação mais saudável, mais rica em nutrientes, com mais salada, com mais coisas naturais, frutas. Isso ajudou muito no meu processo, sabe? Isso me tirou de uma depressão muito grande. Eu lembro que eu ouvia a minha psicóloga falar que eu tinha que ter uma alimentação melhor se eu não quisesse ficar tomando remédio pelo resto da minha vida. Eu odiava a ideia de tomar remédio. E ela dizia que eu tinha que mudar. Eu nunca tinha entendido isso, eu achava que era só papo de maluco, papo de terapeuta. Mas quando eu realmente apliquei isso na minha vida, as coisas começaram a fluir muito mais. E é bizarro o tanto de dopamina verdadeira que traz para nossa mente quando a gente está vivendo uma vida do qual a gente deveria viver de fato. E junto com toda essa mudança, claro, veio o afastamento das redes sociais. Eu passei por um tempo onde eu não abria o WhatsApp, não abria o Instagram. Eu só estava focado em consumir conteúdos no YouTube que de alguma forma iam me edificar, ler bastante e manter a minha rotina. Isso foi muito importante porque eu parei de me comparar com as pessoas. Eu olhava as pessoas no meu antigo ciclo e eu ficava me perguntando, caramba, por que que isso aconteceu comigo? Essas pessoas ainda estão indo muito bem e eu continuo aqui nessa vida devagar, nessa vida parada. Quando eu larguei tudo isso, eu parei de ver a vida das pessoas, eu parei de me comparar. Isso me trouxe uma leveza muito grande, porque eu não estava mais preso naquela ideia de que eu estava devagar, que eu era um fracassado e que nada ia mais dar certo na minha vida.
E depois disso, muita coisa melhorou. De fato, muita coisa melhorou. Porém, voltou a piorar de novo e a minha mente foi lá para baixo. Mas eu acredito que Deus não faz as coisas sem motivo. Eu acho que sempre tem um motivo para as coisas acontecerem. Foi nesse momento que eu comecei a me apegar mais com a minha espiritualidade, mais com Deus. E eu comecei a entender muitas coisas que aconteciam na minha vida e o porquê. Eu sempre fui uma pessoa que cometi muitos erros e as consequências, elas inevitavelmente vêm e acabaram vindo para minha vida. E foi um momento muito sofrido, foi muito triste, mas Deus começou a transformar a minha vida. Eu comecei a ser uma nova criatura de fato através dessa mudança. Foi algo muito complicado, conturbado, que mudou a minha vida completamente, que me tirou de um estado de muito conforto. Foi como se uma mão tivesse me puxado de lá e me jogado para o outro lado e falado assim: olha, não dá mais, essa vida que você está vivendo não é boa, você precisa sair daí. E eu lembro que no momento que eu comecei a parar de beber, eu estava em Natal, no Rio Grande do Norte, num bar, onde eu tinha ido com dois amigos, a gente tinha chegado cedo lá, era mais 7 horas da noite. E o bar só abria às 9, deixaram a gente entrar porque a gente era turista, era dois turistas malucos que começou a consumir lá enquanto eles estavam arrumando as coisas, foi bem engraçado. E em certo momento eu perdi a minha consciência e eu só lembro de alguns flashes. Eu lembro de eu indo no banheiro e vomitando, eu vomitei meu tênis. Até hoje eu tenho esse tênis que era um Adidas branco. E eu lembro de olhar no espelho e ver aquela cena, eu completamente perdido, alucinado, e veio uma voz assim na minha cabeça, falando: o que que você está fazendo da sua vida? É isso mesmo que você quer? E eu parei por alguns segundos e voltei. Quando eu voltei, tinham comprado 3 garrafas de champanhe com aqueles foguinhos. Tava uma festa, uma loucura. Pararam a balada porque a gente tava cheio de bebida. 3 caras diferentes na cidade, fazendo uma algazarra, chamando a atenção de todo mundo. E eu não dei bola para aquilo, eu continuei minha vida normalmente, até que aquilo começou a me perseguir. E eu entendi que aquele era o momento de parar, que eu não deveria mais continuar tendo a vida que eu tinha. Foi quando eu comecei a parar de beber. Só que todas as minhas amizades, elas também bebiam. E eles começaram a me zoar, dizendo que eu tinha mudado, que eu estava diferente, por que que eu não bebia mais. Eu tive que me afastar de todas aquelas amizades. Foi meio que uma seleção natural. Eu tive que sair dali, senão eu não ia ter verdadeiramente uma mudança. E com tudo isso, eu aprendi que a gente tem que selecionar melhor as pessoas com quem a gente está próximo, o que que elas vão agregar para a nossa vida. Quando a gente está nessa zona de conforto, onde tudo está dando certo, a gente acaba deixando de lado, a gente não olha para os verdadeiros problemas, o que vai trazer uma consequência muito grande daqui a alguns anos na nossa vida. Quando eu bebia muito, eu achava que minha vida seria assim para sempre, estava tudo bem. Eu descobri que isso poderia me trazer muitos problemas e trouxe, de fato. Eu dirigia embriagado, várias vezes voltava 3, 4 horas da manhã para casa sem saber como eu cheguei. E sabe lá Deus, se eu tivesse continuado onde eu estaria hoje. Talvez eu tivesse preso por, Deus o livre, atropelar alguém, ou tivesse morto numa batida. E o que eu aprendi com tudo isso foi que a vida, ela traz as consequências daquilo que a gente escolhe. Eu escolhi fazer muita coisa que eu não deveria, e as consequências vieram anos depois. E quando elas vêm, não tem mais jeito, não tem mais o que fazer, a gente vai ter que viver e passar por aquilo. Mas o aprendizado maior que trouxe foi que quanto mais a gente se aproxima de Deus, mais a gente se aproxima da felicidade. Eu tive esse momento de muita tristeza e isso me trouxe para uma vida diferente, para uma vida mais saudável, para me alimentar melhor, para fazer coisas diferentes, estar mais em contato com a natureza, com Deus propriamente dito e com a minha família. Foi aí então que eu descobri a verdadeira felicidade. Quando eu ganhava muito dinheiro, eu achava que quanto mais eu ganhasse, mais eu seria feliz. E teve vários momentos onde eu estava com uma roupa caríssima, num carro caríssimo, e não me sentia feliz. Eu olhava para a felicidade das pessoas e ficava me perguntando: caramba, quando é que eu vou ter isso? Sendo que a felicidade estava dentro de mim, eu só não tinha encontrado ainda, eu não sabia como encontrá-la. E com o passar do tempo,
com as coisas que me foram tiradas, com os erros que eu cometi, as consequências que eu paguei, eu acabei descobrindo essa felicidade. Bom, esse é o meu primeiro vídeo no canal. Eu criei esse canal aqui para me expressar, para criar a minha arte, mas também para melhorar a minha dicção, a minha fala, para conseguir conversar melhor com as pessoas e de frente para a câmera. E é isso. Até a próxima.